Análises precisas, projeções ousadas, debates acalorados e as informações mais completas sobre o mundo do futebol. Prepare-se, está no ar Sentido da Bola. Olá, olá, muito boa noite, estamos chegando por aqui com o Sentido da Bola, isso mesmo, o Sentido da Bola que está no ar a partir de agora aqui pela sua rádio preferida, pela rádio que você gosta. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, 1 hora falando aí sobre futebol, isso mesmo, tudo o que acontece no mundo dos esportes, né? No mundo da bola, você vai conferir aqui no Sentido da Bola. Um pequeno probleminha aqui nos nossos equipamentos, né? Mas nós já estamos chegando para te fazer companhia a partir de agora. Quero aproveitar, antes de cumprimentar a minha equipe, quero saudar as rádios parceiras que estão conosco, que estão transmitindo o Sentido da Bola nesta segunda-feira, principalmente, né? Dá boas-vindas aí para mais nova parceira, a Rádio Nova Ilha da Magia de Florianópolis, isso mesmo. Também estão com a gente a partir de hoje. É muita coisa boa para falarmos na programação de hoje, né? E eu já vou cumprimentar a minha equipe, essa equipe maravilhosa que está comigo aqui no Sentido da Bola. Muito boa noite, Alan Fernandes. Boa noite, Leandro, boa noite, Isa, acho que o Jardiel tá com a gente aí. Boa noite a todos os ouvintes do Sentido da Bola, e hoje tem muita coisa pra gente debater. Tem os jogos da rodada, tem sorteio da Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, tem as polêmicas aí de arbitragem, tem o Neymar fazendo fiasco, enfim, tem uma série de coisas. A nossa especialista aí, que o Leandro já vai apresentar, vai falar também dos jogos internacionais, que teve um jogão de bola no sábado. Enfim, muita coisa hoje para nós discutirmos aqui. Exatamente, uma segunda-feira agitada no mundo da bola, né, Isa? Boa noite, Isadora Hidalgo, seja bem-vinda. Muito boa noite, amigos do Sentido da Bola que estão conosco. Boa noite, Leandro, boa noite, Alan. E como o Alan muito bem citou, né, muitos assuntos pra gente tratar nesta segunda-feira, porque nós tivemos rodada de Campeonato Brasileiro, tivemos 2 sorteios acontecendo nessa segunda-feira e um jogão, a final da Liga dos Campeões aconteceu no último sábado, um jogão de bola. Então temos muita coisa para discutir nesta hora que estaremos fazendo companhia para você que está aí do outro lado nos ouvindo. Exatamente, são mais de 16 rádios conectadas transmitindo o Sentido da Bola nesta noite de segunda-feira. Meu amigo Jardiel Vieira, tá por aí? Tá com a gente? Vamos ver, hein? Vamos ver se ele tá com a gente. E acho que ainda não, né? Acho que ainda não tá ok lá. Mas sim, ele vai, assim que tiver, ele vai falar com a gente aí. Mas é muito bom ter essas mais de 16 rádios parceiras e as tendências só aumentar, né, Leandro? Isso mesmo, já é uma grande rede de rádios transmitindo o Sentido da Bola. Rádios que estão proporcionando a você, ouvinte, né, se manter informado sobre o que acontece no mundo do futebol. Vamos fazer vamos começar então, hoje, né? Vamos começar. Vamos começar falando da rodada do Campeonato Brasileiro que ocorreu no fim de semana, né?
Foi a 11ª rodada e tivemos jogos importantíssimos, né? Tivemos aí a mudança lá no topo da tabela, né? Isso mesmo. Começando aqui por sábado, jogos de sábado. Vamos passar os jogos de sábado? Vamos lá. Bahia e São Paulo, um baita jogo. Esse jogão de bola aí de dois timaços, né? O Bahia tem crescido muito com o Rogério Ceni. É um projeto já que vem durando aí. O Rogério fazendo um belo trabalho e o Bahia ganhou de 2-1. Na Fonte Nova foi esse jogo, o Bahia venceu. E o William José fez os 2 gols do Bahia, né? O William José que outrora ficou no banco e entrou depois, né? Agora fez os 2 gols aí da vitória do Bahia, né? Fez gol de cabeça, de pênalti, tudo que é jeito lá. E o Luciano, ex-jogador do Grêmio, né? Descontou aí pro tricolor paulista, que tem o nome agora o estádio de Morumbis, né? Por conta da empresa lá. Eita, nós. Depois temos o jogo do Vasco e Bragantino. O Bragantino, como se imaginava, venceu, né? O Vasco por 2-0 no São Januário. E o Bragantino tem surpreendido bastante aí, tá no topo da tabela também aí. Tá fazendo uma bela de uma campanha o Bragantino, né? Tá lá em cima também, tá lá no topo. E o Vasco segue aí ameaçado pela zona da morte, a zona de rebaixamento, né? 15º, depois a gente vai passar isso aí também. Sim. Jogos de domingo, posso seguir ou tu quer seguir? Pode seguir. O Mirassol e o Sport Recife. Não sei se alguém de vocês quer comentar esse jogo aqui. A lógica deu, né? Posso, por favor? Com certeza. Claro, deve. Então, o Mirassol, como a lógica, né? Como nós todos imaginávamos aqui, a gente até falou sobre isso no programa passado, né? O Mirassol venceu o Sport. O único gol do jogo foi marcado por ninguém mais, ninguém menos que Reinaldo. Ele. Sabe de quem? Reinaldo. Fez mais um gol nesse Campeonato Brasileiro. Segue aí, né, como um dos artilheiros da competição. Daqui a pouco também a gente vai passar esse top 5, né, da artilharia do campeonato. Reinaldo segue aí como um dos destaques desse campeonato. O Sport teve mais posse de bola, né, como é característica dos jogos do Mirassol, os adversários terem mais o controle da bola. Mas o time paulista, que vem surpreendendo nesse campeonato, que no início do campeonato era um dos candidatos, né, quem sabe ao rebaixamento, vem aí crescendo cada vez mais ao longo da competição e conquistou mais uma vitória. Olha, mais uma coisa boa pra gente falar, Isa, que é o jogo do Grêmio, né? Nosso Grêmio venceu. É isso. Venceu o Juventude. Venceu o Juventude por 2-0, né? E poderia ter sido 4-5-0, porque teve bola na trave, e o Alisson dando show, né? Voltou a jogar o garoto e dando show aí, o Riquelme entrando também, o Mano dando mais chance para esses jogadores da base, né? O Filipão tem acompanhado esses jogos da base lá, e o Mano dando oportunidade. Isso é muito bacana. O Riquelme, que já fez gol em outro jogo passado, né? E o Alisson ajudando bastante ali, fazendo um movimento bem interessante. E enfim, o Cristaldo jogou muito esse jogo. Foi bem legal a atuação do Cristaldo. Apesar de que o Juventude tá muito mal, mas isso aí não é um problema do Grêmio, é um problema do Juventude, né? E na minha opinião, como eu já vinha comentando com os amigos, pra mim o Sport vai cair, pra mim o Juventude cai também. O Santos, pra mim, é um grande candidato a cair. E aí sobra uma vaga aí pra ver se Vitória cai ou Corinthians cai, né? Vamos ver quem vai cair aí. Depois temos... Eu confesso que... Siga. Vai, pode ir. Por favor. Pode ir. Eu confesso que eu fiquei feliz, tá? Com essa mescla dos jogadores experientes do Grêmio com os mais jovens, né? Eu tava sentindo um pouco de falta dessa
experiência com a juventude, né? A gente estava muito acostumado a ver o Grêmio misturando os jogadores da base com jogadores mais experientes, né? E outra coisa que me deixou muito feliz também foi a organização do Mano no sistema defensivo, né? Ele conseguiu finalmente ajustar esse sistema defensivo que estava dando problema. O Grêmio não sofre gol há 4 jogos. Claro que teve um empate amargo, né, contra o CSA nesse meio aí, pela Copa do Brasil, mas não sofre gol há 4 partidas. E, enfim, né, gente? Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 15 pontos nesse momento, então só tende a crescer cada vez mais, continuar nessa pegada aí. E tem um detalhe, que a zaga ali tem 2 canhotos, né, jogando, que é o Wagner Leonardo e o Kahneman. É isso. E tem dado certo. Continue assim. Embora o Kahneman não vai conseguir jogar todas as partidas, né, tá velhinho já, mas tem ajudado bastante, né, ele incomoda os adversários, isso é bacana. Chamar meu amigo Leandro para falar aqui desse jogão polêmico com a Estrela lá, né, fazendo patifaria. Então, vamos falar do Santos e Botafogo aí, Leandro, pode ser? Pois é, né? Santos e Botafogo, né? E o Botafogo venceu o Santos, né, por 1-0. Foi um jogo aí bastante comentado na mídia, né? E o único gol da partida foi marcado por Arthur aos 40 minutos do segundo tempo. E o jogo foi marcado principalmente pela expulsão do Neymar, né? Que recebeu aí o segundo cartão amarelo após tentar marcar um gol com a mão. Que será que passou na cabeça dele, né? Queria imitar o Maradona, só pode. Só pode, né? Eu comentei isso com os amigos hoje pela manhã. A gente não entende, né? Será que ele não lembrou que tinha VAR? Será que ele não lembrou que as pessoas estavam vendo? E depois milhares de reclamar, câmeras, né? Então... Exato, né? Todo mundo vendo uma situação, na minha opinião, bem constrangedora, né? Para um craque, né? Do porte dele, um jogador conhecido mundialmente, né? De repente tá nessa situação, é bem complicado, né? E acaba até manchando o nome do time, né? Eu comentei que nem de mão ele consegue fazer gol, então vai ser desse jeito aí, vai ser difícil do Ancelotti convocar ele. Vai ser bem difícil e fez patifaria. Meu amigo Jardiel tá na área com a gente? Vamos seguindo aí. Quando tiver ok, dá um oi aí, tá? Depois tivemos o Flamengo e Fortaleza. Aqui foi... uma goleada. Aqui foi goleada, hein? O Flamengo dominou o jogo, né? E o Arrascaeta mandando ver, jogando muito, né? O Everton, o Luiz Araújo jogando muito também, fazendo gol. Então vamos passar aqui quem fez os gols, ó. Primeiro... Tem um... Primeiro gol foi marcado pelo Arrascaeta. Depois Everton Araújo. Luiz Araújo. O Michael fez gol também. E Luiz Araújo novamente fazendo mais o gol, fechando a goleada de 5-0. E o Flamengo assumindo a liderança aí do campeonato. Volta, né? O Flamengo volta a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro após essa vitória, né? E o Palmeiras também jogou e não soube aproveitar a oportunidade, vamos dizer assim, né? E acabou caindo aí, abrindo uma certa distância aí do Flamengo. E o Fortaleza foi para a zona do rebaixamento, né? Após 13 derrotas consecutivas. Ceará e Atlético Mineiro, né? Vamos falar desse jogo que foi a vitória do Atlético no estádio Castelão, isso, né? Lá em Fortaleza. Isso, 1-0. É isso. O Rony então com um belo chute de fora da área
fez o gol. O Hulk perdeu um gol também. Quando entrou, o Hulk quase ampliou aí pro Galo, né? E o Galo teve um jogador expulso mas mesmo assim garantiu a vitória. Corinthians e Vitória, né? Um jogo que surpreendentemente terminou em 0-0, né? Terminou empatado em 0-0. Um jogo onde nós acreditávamos aí num favoritismo do Corinthians, né? Que o Corinthians sairia com a vitória, até por estar jogando em casa, enfim, a equipe bem mais forte, né? O time bem mais equilibrado e até mesmo com todo o domínio, né? O Corinthians, ele praticamente dominou o jogo, mas não conseguiu furar a defesa do Vitória, né? Várias oportunidades desperdiçadas e o Vitória, apostando nos contra-ataques, quase marcou um gol com o Renato Kaiser, mas o goleiro Hugo Souza fez uma ótima defesa. Aliás, o goleiro Hugo Souza, que é um dos que está na seleção, né? Selecionados Exatamente. Aí para a seleção brasileira. O Corinthians teve uma bola na trave também, enfim, foi um jogo que ficou aí em 0-0. Depois, Isa, nós tivemos Cruzeiro e Palmeiras. É isso, Cruzeiro gente. E Palmeiras O Cruzeiro venceu mais uma no campeonato, né? Acho que também é um dos times que tá surpreendendo nesse momento, né? O Caio Jorge mais uma vez foi destaque na partida, marcou gol no jogo e com essa vitória o Cruzeiro subiu para a segunda posição na tabela e acabou prejudicando o Palmeiras consequentemente, né? E claro, né, gente, como eu destaquei, o Cruzeiro é mais uma das equipes que está surpreendendo nesse campeonato, né? Porque ano passado teve algumas dificuldades, né? Durante o Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz saiu de lá um pouco queimado, né? Entre aspas. Mas agora o Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, está conseguindo ajustar muito bem esse time. O Caio Jorge, mais uma vez, fazendo vítimas, né? Dessa vez foi o Palmeiras que não conseguiu vencer o Cabuloso. Pois é. Meu amigo Jadiel, boa noite. Tudo beleza? Tá na área aí? Opa, vocês estão me ouvindo? Tá baixinho teu microfone, consegue dar um ganho aí, a gente já vai. Mas aí enquanto ele ajusta lá o ganho... Vamos falar do jogo do Inter, né? Do Internacional, né? E Fluminense. O último jogo da noite deste domingo, né? Ontem à noite, no caso. E o Fluminense venceu o Internacional por 2-0. Né? Mais uma vez uma atuação apagada, né, do Inter, não conseguiu jogar, né, como vinha jogando, principalmente no ano passado, foi dominado pelo Fluminense e acabou perdendo aí por 2-0. Os gols do Fluminense foram marcados por Serna e também pelo Paulo Baia. Isso, perdeu pro Renato Portaluppi, né, que tá à frente do Fluminense aí. E Exatamente. No segundo tempo até deu uma melhoradinha com as mexidas do Roger, né, mas mesmo assim não foi o suficiente. Não foi o suficiente para vencer, enfim. E o Inter tem muitos problemas, tem de lesão, tem o Fernando que se machucou, ligamento, a princípio o ligamento posterior, né, e vai ficar de 4 a 6 meses parado. Teve o Vitinho, teve o Borré agora que tá com um probleminha no abdômen, no músculo do abdômen, aí vão ver quanto tempo ficar fora. Enfim, o Inter tem o Bernabé também, várias situações, o Rocher que não voltou. São muitos problemas. São 12 jogadores no departamento médico neste momento. Isso, e fora o rumor que o Antony parece que tá com a costela fissurado ou alguma coisa do tipo, né? Enfim, tá jogando aí, tomou um frango, né? Ou seja, o Inter torce pra chegar à parada, né? Isso aí.
Vamos falar da tabela do Brasileirão, então? Podemos passar aqui, Leandro? Podemos. Vamos lá, vamos conferir como que ficou, né? Cada time depois dessa rodada eletrizante do fim de semana. A tabela mudou muito, né? Mudou. Tabela mudou muito depois dessa rodada. Mudou bastante. Eu posso passar ou alguém quer passar? Vai lá, Alan. É com você. Então tá, me cortem aí, tá? Senão... Flamengo tá com 24 pontos. Depois o Cruzeiro, né, do Leonardo Jardim, que tá mandando muito bem, com 23. E o Bragantino com 23 também, tá emboladinha essa parte ali. Depois o Palmeiras, que perdeu o jogo, né, um baita timão aí, perdeu o jogo, tá com 22 pontos. O Fluminense, que ganhou do Internacional, tá com 20 pontos. Ó, o Renato tá nas cabeças, o Renato, hein? Ai, que coisa. O Bahia está em sexto com 18 pontos. O sétimo é o Mirassol, olha só, com 17 pontos. O oitavo é o Atlético Mineiro com 17 também. O nono é o Botafogo com 15 pontos. O 10º é o Ceará com 15 pontos. O 11º é o Corinthians com 15 pontos também. O 12º é o Grêmio com 15 pontos. Tá embolado essa parte, esse meio da tabela aí, hein? 13º é o São Paulo com 12. Tem uma distância aí interessante, né? 14º o Internacional com 11 pontos. O 15º é o Vasco com 10. 16º, Vitória com 10. E 10º, tem um ruidinho aí, mas já saiu. 17º, Fortaleza com 10 também. 18º, o Santos com 8 pontos. O Santos do grande Neymar, só que não. 19º, Juventude, que na minha opinião vai cair, com 8 pontos. E o 20º, último colocado, com o Sport, com 3 pontinhos. Coitado do Sport. É isso, né? Analisando a tabela hoje, né? Quem está na zona do rebaixamento é o Sport, o Juventude, o Fortaleza e o Vitória, né? São os 4 últimos aí. O Santos também. O Santos. Isso, o Vitória Santos. é o 16º e temos Fortaleza, Santos, Juventude e Sport nessa ordem caindo. Acho que o Fortaleza se recupera, gente. Sendo bem acho que vai, acho que se recupera. Acho que recupera, sim. Acho que recupera. Temos os artilheiros. Quer passar pra nós, ou Leandro ou a Isa? Não sei. Vamos lá. No top 5 da artilharia do Campeonato Brasileiro, nesse momento nós temos o Arrascaeta do Flamengo com 9, o Caio Jorge do Cruzeiro com 8, o Verratti do Vasco com 7, o Reinaldo do Mirassol com 6 e o Yuri Alberto com 5. Esse é o top 5 aí da artilharia do Campeonato Brasileiro neste momento. Grande Reinaldo, hein? Quem diria? Tá se destacando, né? Tá se destacando. E o nosso parceiro Jardiel tá ok aí? Certinho? Eu tô por aqui, ainda. Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas eu tô por aqui. Tá com um ruidinho no cabo aí. Mas dá pra ouvir. Tivemos o sorteio das oitavas de final, né? Que foi sorteado hoje, da Copa Libertadores. Não sei se alguém quer falar sobre. Podemos, Alan? Eu vou passar aqui os confrontos. Bom, então vamos lá. Nessa segunda-feira, né? No início da tarde dessa segunda-feira, a Conmebol fez o sorteio na sede, né, da Confederação dos confrontos da Copa Libertadores da América e, consequentemente, da Sul-Americana também, né? Nós tivemos o Palmeiras como dono da melhor campanha da competição
E entre os 7 brasileiros que estavam na disputa, somente o Bahia, portanto, foi eliminado na fase de grupos, né? Naquele grupo característico, né? O grupo da morte da Libertadores, que tinha o Internacional, o Atlético Nacional e o Nacional do Uruguai. O Bahia foi o eliminado, além do Nacional, claro, né? Num jogo emocionante, inclusive, o Inter venceu o Bahia por 2-1 no meio da semana passada. Então eu vou passar aqui, só para contextualizar, os times que estavam, aliás, no pote 1, né? Considerados os cabeças de chave da Libertadores, até porque a gente tem, né, como característica dos sorteios da Conmebol, os clubes divididos em 2 potes, com o pote 1 sendo o pote dos cabeças de chave, ou seja, aqueles times que decidem, né, os jogos da volta dos mata-matas em casa, e no pote 2, os times que se classificaram nas suas respectivas segundas colocações dos grupos, né? No pote 1, portanto, nós tínhamos o Palmeiras, o São Paulo, o Racing da Argentina, o River Plate da Argentina, o Estudiantes também da Argentina, o Vélez também da Argentina, ou seja, 4 representantes aí da Argentina nesse pote 1, além do Internacional e da LDU do Equador. E no pote 2, nós tínhamos os seguintes times: o Botafogo, o Peñarol do Uruguai, o Fortaleza, o Flamengo, que para mim foi uma surpresa, né? O Flamengo se classificar na segunda colocação, além do Atlético Nacional, o Libertad, o Universitário do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. O Atlético Nacional da Colômbia e o Libertad do Paraguai, só para citar, tá? Os confrontos ficaram os seguintes: o Atlético Nacional vai enfrentar o São Paulo, o Fortaleza vai enfrentar o Vélez, o Flamengo vai enfrentar o Internacional, confronto brasileiro aqui que promete fortes emoções, né? O Universitário pega o Palmeiras, o Libertad pega o River Plate, o Cerro Porteño pega o Estudiantes e o Peñarol pega o Racing, além do Botafogo que pega a LD1. Confronto difícil até para o Botafogo, que tem um pouquinho de altitude em Quito, né? Os confrontos estão previstos para acontecer entre os dias 13 e 20 de agosto, portanto, os confrontos das oitavas de final. Se os amigos quiserem aí fazer algum comentário, né, sobre os confrontos brasileiros, principalmente esse Inter e Flamengo. Só colocar como o sorteio, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, sim, mas como o Palmeiras perfeitamente. tem sorte com questão com adversários em Libertadores, né? Porque eu acho que o adversário mais fraco para pegar, o Palmeiras acabou pegando, né? Então eu acho que na minha opinião, o Palmeiras já tá nas quartas, e eu acho o jogo mais complicado é o São Paulo contra o Atlético Nacional. O Atlético Nacional não perdeu em casa nenhum dos 2 jogos, nem para Bahia, nem para Internacional. Então o jogo São Paulo eu creio que passa, mas não vai ser tão fácil assim não. Vai ter um jogo bem complicado. Já Flamengo e Internacional, eu acho que essa parada pro Inter vai ser a melhor coisa que existe na face da terra para um clube de futebol, né? Então o Inter vai ter muito tempo para se recuperar. Então ninguém que pense que o Inter tá mal, o Flamengo tá bem, mas quando voltar a parada do Super Mundial de Clubes, eu tenho certeza que o Inter vai ter se recuperado bastante, né? Alguns jogadores vão voltar de lesão. Vai ser um confronto muito equilibrado, como tem sido nos últimos jogos, né? Vai ser um jogão. Embora eu acho que o Flamengo é favorito, que o Felipe Luiz tá arrebentando lá com o super time, né? E eles também vão contratar mais jogadores ainda. Eu acho que o Flamengo é super favorito. Tem o Jorginho, né, que já tá chegando, então... E é isso, né? Vamos ver como é que vai se dar isso aí. Eu também acredito no Flamengo, né, como o favorito para esse jogo. Porém, como o Jardiel bem lembrou, acredito que até lá os jogadores do Inter, né, a maioria já vai estar recuperado, e com certeza vai ser um confronto muito equilibrado, assim como tem sido, né? Os últimos jogos entre Inter e Flamengo sempre são jogos bem disputados, e geralmente com um placar ou fica empatado ou a diferença são de poucos gols, né? Então eu acredito num detalhe ali que vai fazer a diferença. E outra, né? Além da Libertadores, não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar,
foi feito também o sorteio da Sul-Americana, né? Antes das Perfeito, oitavas, pode seguir. tem os playoffs para definir os últimos 8 classificados, né? 16 e 23 de julho acontecerão esses jogos aí dos playoffs. Então, há uma possibilidade de um duelo brasileiro, né? Já nas oitavas da Sul-Americana entre Bahia e Fluminense. Assim como na Libertadores, as disputas estão previstas aí para 13 e 20 de agosto, né? Já as oitavas, assim como a Libertadores. Os confrontos das oitavas serão Alianza Lima ou Grêmio e Universidade Católica, né? Peñarol ou Bolívar, Peñarol ou Deportivo Celenciano, né? Um nome bem complicado. San Antônio Bolo, Once Caldas e Buru contra o Huracan ou Once Caldas aí, né? Bahia ou América de Cali contra o Fluminense, né, que pode ocorrer o confronto das oitavas de final aí brasileiro. Central Córdoba, o Cerro Largo e Lanús, né? São esses jogos que podem ocorrer. Lembrando que tem os playoffs antes, né? Por isso que estou passando dessa forma. Independente Del Valle ou Vasco contra o Mussukuna. Atlético Bucaramanga ou Atlético Mineiro contra o Godoy Cruz. Universidade do Chile ou Guarani contra o Godoy Cruz. O critério para definir os confrontos vai ser a campanha dos times com os melhores segundos colocados da Sul-Americana, defendendo os terceiros da Copa Libertadores, né? Assim sucessivamente. Vocês têm alguma coisa para comentar? Que depois já chega os assuntos aí da Copa do Mundo. A questão ali do Grêmio, acho que dá pra passar, hein? Esse playoff aí, acho que dá pra encarar a questão do Grêmio. Vamos ver como é que vai se dar esse processo. O Grêmio vem melhorando um pouquinho a cada jogo. Eu acho que dá pra encarar e chegar aí, vencer esse playoff. E tem acho a parada isso, assim. também, né, Alan? Tem a parada pro Mundial também que influencia bastante, né? O Mano até falou sobre isso na entrevista coletiva do jogo contra o Juventude, né? Ele comentou que essa parada vai ser muito importante, que tem coisas ainda para serem evoluídas, serem ajustadas no time. Então essa parada aí de 30 dias praticamente vai ser bem importante. E aí logo depois dessa parada já tem o primeiro jogo contra o Aliança, né? Então eu acredito que também não seja um confronto difícil. O Grêmio vem numa evolução, então eu acho que até lá o time já vai estar mais encaixadinho, mais organizado, mais com as ideias do Mano. Então eu acredito que dá pra passar de uma maneira tranquila, quem sabe. Veremos isso, tomara que sim. Depois, Leandro, temos aqui, eliminatórias da Copa do Mundo. Né, Copa do Mundo. Aí, Ancelotti. A grande expectativa, né? Pra ver o Brasil jogando com o novo técnico. E vamos ver como que vai ser, né? Ele deu na entrevista que ele deu, ele falou que ele quer que a seleção brasileira, e ele vai fazer com que a seleção brasileira jogue da mesma forma que vinha jogando o Real Madrid. Não o Real Madrid de 24/25, mas o Real Madrid que foi bicampeão seguido aí da Liga dos Campeões no comando dele. Então ele disse que quer que essa seleção jogue assim como jogava o Real Madrid no seu comando. Então temos que esperar aí um bom futebol pela seleção brasileira. Dá-nos esperança, né? E o próximo jogo já é contra o Equador, né? Vai jogar aí com o Equador na quinta-feira, no dia 5, quinta-feira, às 20 horas, no estádio Monumental de Guayaquil, isso mesmo. Obrigado, Isa. E não é jogo fácil. Não é. Não é. Vamos... Na verdade, os dois confrontos do Brasil, tanto Equador quanto Paraguai, é jogo difícil. Quando é que a gente ia dizer isso, né? Mas infelizmente hoje essas duas seleções estão mostrando um futebol muito acima do futebol da nossa seleção brasileira, infelizmente. Principalmente o Paraguai, eu acredito que vem com um trabalho bem sólido, né? Nessas eliminatórias, mas eu tenho boas convicções aí no Ancelotti, pelo menos nesse início. Agora dá para manter as esperanças, porque acho que 10 seleções, das 10, 8 são treinadores estrangeiros, né? E eu acho que todos os 8 são argentinos, né? Se não me falha a memória.
Mas a maioria dos treinadores das seleções aí da América do Sul são argentinos. Então, acho que o Brasil e a Bolívia ainda fugiam um pouco disso de treinadores estrangeiros. Mas, novos tempos. Como foi dito aí, o Brasil vai enfrentar o Paraguai dia 10 de junho às 21h45 na Neoquímica Arena. Então vamos acompanhar esses jogos aí. Eu tô curioso para ver como é que a seleção vai se portar com Ancelotti, que teve o seu grande acerto em não convocar o Neymar do Santos. É isso aí. Convenhamos, fez muito certo, né? Muito certo. Fez o grande acerto. Muito certo. E vou dizer mais, se o Neymar continuar desse jeito, o Ancelotti não convoca ele. Não chama. Não chama. Não tem como. De jeito nenhum. Tem aqui os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Não sei se o Leandro quer falar ou se alguém se habilita aí. Acho Com que certeza. Vamos lá. Leandro passar esses jogos pra gente. Hoje foi o dia dos sorteios, né? E a gente ficou sabendo também quem joga com quem nas oitavas de final da Copa do Brasil. E vamos lá então. São Paulo e Atlético Paranaense, né? Eu não sei como é que tá o Atlético Paranaense no momento, não tenho acompanhado depois que ele caiu, né? Mas enfim, São Paulo e Atlético Paranaense. Também vamos ter Atlético Mineiro e Flamengo, o Retrô e o Bahia, Fluminense e Internacional, o Internacional enfrentando aí mais um carioca, né? Mais um time aí do Rio de Janeiro, o CRB e o Cruzeiro, o CSA e vai enfrentar o Vasco, o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, um clássico paulista aqui, ó. E o Botafogo vai enfrentar o Bragantino. Pedreiro, os jogos estão previstos aí para o dia 30 de julho e os de volta em 6 de agosto. Datas ainda a definir, né? Datas previstas. Então esses são os confrontos aí da Copa do Brasil, oitavas de final. Quem avançar aí para as quartas de final? Paulista, né? Pode falar, Jordiel. Destacar esse clássico paulista, né? Porque a gente sabe que os jogos entre Corinthians e Palmeiras sempre vem sendo muito, muito equilibrado. Então eu acho que vai ser o grande clássico dessas oitavas de final da Copa do Brasil, e Atlético Mineiro e Flamengo, né? O Atlético Mineiro nos últimos tempos pegou uma rivalidade com o time carioca que para mim não costuma ter, mas pelos resultados recentes eu acho que são os dois jogos a se destacarem nessas oitavas de final. Quem passar para as quartas de final, olha o quanto já vai embolsar de grana e vai garantir uma premiação extra de 4,7 milhões, isso, né? Isso aí. Vai embolsar uma boa grana, enquanto o campeão vai levar mais de 77 milhões. Pouquinha grana, bem pouquinho. É isso aí. Vamos falar das próximas... Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Vamos falar das próximas rodadas do Brasileirão? Vamos. A rodada... Que rodada é esse aqui? Me ajudem? É a 10ª, né? Rodada Que é um 10. jogo atrasado. É um jogo atrasado do Isso. Botafogo. Botafogo e Ceará. Que Isso. foi adiado, né? Por as questões de segurança que a gente comentou no programa passado. Se eu não me engano, ia ter Vasco e Fluminense, né? No mesmo dia, Isso. né? No Rio de Janeiro, e aí por isso ocorreu esse adiamento. Será realizado no dia 4 de junho, portanto, quarta-feira desta semana. Na quarta-feira. Isso aí. Às Depois 8 horas da noite. Às Isso aí. 8, perfeito. Depois vamos para a rodada 12 de 38, hein? Vai indo que vai.
E aqui nós temos alguns jogos que vão ser remarcados devido aos clubes estarem participando do Mundial, né? Isso Então, aí. Botafogo e Mirassol vai ser remarcado. O Sport e Flamengo, Fluminense e Ceará, Palmeiras e Juventude. Então, esses próximos jogos ainda terão as datas aí a definirem. Coitado do Sport, vai enfrentar o Flamengo, gente. Então, Nossa senhora. Palmeiras e Juventude. Nossa Meu senhora. Deus. difícil, Ou hein? seja, Ou seja, bem complicado. já sabemos o resultado. E sorte deles que foi adiado, né? Vai esperar um pouquinho aí. Pois é. Então. Vai se preparar, vai dar tempo de se E preparar na psicologicamente. quinta-feira, né? Na quinta-feira, dia 12, os jogos das 19 horas tem Bragantino e Bahia, bom jogo. Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro aí com possibilidade dessa parada de ficar na liderança. Os times de baixo da tabela, lá do Z4, infelizmente, nessa rodada só vão pegar pedreira, né? Vitória, Cruzeiro, mas Vitória tá pertinho ali da zona, mas bem complicado. Os jogos das 19h30 tem Fortaleza e Santos, jogo dos desesperados. Às 8 horas tem Grêmio e Corinthians. 21h30, Atlético Mineiro Internacional, São Paulo e Vasco. Isso aí. O do Grêmio aí dá pra encarar, hein? Vão encarar esse Corinthians aí. E vai ser um Vamos jogão, fazer hein? uma... Jogão, Vai. jogão. Vamos fazer O uma do Inter também. pequena projeção para esses jogos aqui. Vamos. A opinião de vocês. Vamos começar Dos com principais, Bragantino e eu Bahia. acho. E aí? O que Bragantino. vocês- Vai e fazer de Bahia? todos? É. Todos. Não, vamos fazer de todos. São poucos jogos, são só São 6. poucos. São poucos. Para depois a gente passar o assunto da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. Aí é a nossa especialista, né? Vamos lá. Bragantino vamos lá, e Bahia. Ih, esse aí é difícil. Vou começar hein? por você, Leandro. Bragantino e Bahia. Olha, eu vou no Bragantino. Eu acho que o Bragantino tá fazendo uma boa campanha e o Bahia, né, tá indo muito bem também, mas o Bahia, né, veio aí de 2 derrotas, né, uma pro Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, depois na mesma semana perdeu pro Internacional na Libertadores. Eu vou apostar no Bragantino. Eu fecho no Bragantino. Isa, Eu vou de empate. vai. Pronto. Rapaz, eu vou de Bahia. Aí. Eu acho que Bahia vai... De- Vitória e depois Cruzeiro. aqui- Aí eu acho que é poupa tempo, Cruzeiro. né, como diz o... Unânime. Cruzeiro. Cruzeiro. Por tudo que com vem certeza. jogando nos últimos tempos, né? Bota a Gabigol no Fortaleza. banco, manda Dudu embora que tudo se resolve. Isso aí. É isso. E o treinador tem que ter peito pra fazer isso, né? Se é outro, Tem. já... Ai, gestão aquele de ali grupo. tem. E Ai, aquele gestão de grupo. Vai se É tudo, lascar é com tudo gestão de assim grupo, hoje em rapaz. dia, né? Tem Eu ouvido gosto muito dessa isso. gestão bem de grupo. quietinho, né? É. Não é Sim. nada, Gabigol gestão de ficou bem grupo. quietinho no banco também, ganhando 2,5 milhões, até eu fico bem caladinho, não precisa nem entrar. Aí vamos embora, né? É isso aí, não se machuca, Fortaleza né? e Santos. É isso aí. Eita, acho que dá Fortaleza. Fortaleza esse aí. Fortaleza. Fortaleza. É, Fortaleza ganha. Eu acho que Fortaleza também. O Kleber Xavier se meteu numa fria aí, não precisava disso, ele não precisava disso. Doidão. É. Doidão? É. Grêmio e Corinthians, meus amigos gremistas Grêmio. da bancada. Grêmio. Grêmio. Corinthians. Tô confiante. Eu acho que dá Corinthians. Mas vocês estão falando com coração. Com Como é que é? coração. Não, pouquinho eu dos com dois, o coração. Por que pouquinho que eu dos digo dois. isso? Porque está secando, é por Não, isso. não. Porque O tu é Grêmio- colorado. O Grêmio, É. ele estava jogando mal até ontem, né? Ontem teve um jogo muito equilibrado que foi considerado um dos melhores jogos do Grêmio do ano, se não o melhor, mas ainda não dá pra gente bater o martelo e dizer que o time tá estável e tal. razão. Nesse caso, eu vou apostar no Corinthians. Eu também vou no Corinthians por tudo que tá vivendo, né? Da crise lá fora. Eu acho que os caras vão querer dar uma resposta dentro de campo. Então, eu acho que vai dar Tá o feia Corinthians. a política do Corinthians, Atlético hein? Mineiro Meu Deus. e Internacional.
Eu acho que isso é uma pauta muito boa, né, pra gente trazer no próximo programa essa situação do Corinthians. Vamos repensar aí para o programa que vem. Atlético Mineiro. Internacional perde para fundar. Galo na veia. Fundar um pouquinho. Atlético Mineiro, Para fundar um pouquinho mais. Eu acho que aí começa. Por toda a situação que está vivendo o Inter, né? Toda a dificuldade, vários jogadores no departamento médico, enfim, todas as dificuldades das competições. Eu acho que dá o Atlético. Eu acho que começa a transformação do Internacional nesse jogo contra o Galo. É um jogo muito bom. São Paulo e o Vasco da Gama. São Paulo, né? São Paulo. É isso aí. São Paulo. Bom? Pois é, gente. Então essa foi a próxima rodada do dia 12/6. Como temos pouco tempo... Aqui, rapaz. Não, temos agora aqui pra o jogão. Sobre esse jogo, 13 minutos para falar sobre essa final, né, Isa? Aqui, meu Deus do céu, quem diria o PSG, que já teve estrelas como Beckham, Neymar, Ronaldinho, Cavani, Messi, o próprio Mbappé, e com Désiré Doué, um garoto de 19 anos, que Kvaratskhelia, que todo mundo criticou. Esse cara vai sair do Napoli, vai pro fracassado PSG. Dembélé, que não deu certo no Barcelona. E com Luiz Henrique, né, um time sem craques, mas com um coletivo que dá gosto de jogar. Se sagrou campeão da Liga dos Campeões, enfiando 5-0 no bom time da Inter, né? Nem só e apostando nos jovens, né? Apostando nos jovens, apostando na base. Como você muito bem destacou, né? O Désiré Doué foi um dos destaques, se não o principal destaque dessa final. Fez 2 gols, deu assistência. 2 gols e uma assistência, isso. É isso. Tem só 19 anos. O Kvaratskhelia também marcou gol, foi importante. O Hakimi, lateral direito, fez vários gols nessa Champions e deixou o dele também nessa final. A lei do ex que não falha, né? Me surpreendeu, tá? Confesso que me surpreendeu. Eu não esperava que o PSG fosse tocar 5-0 na Inter de Milão, que fez uma semifinal espetacular contra o Barcelona, um dos maiores mata-matas da história do futebol, sem dúvida nenhuma. E o PSG foi lá, foi valente, foi pra cima. E outra coisa que a gente precisa comentar muito aqui, né? A torcida do PSG fez algo espetacular, sensacional. Uma homenagem linda à filha do técnico Luiz Henrique, a Xana, que faleceu aos 9 anos, vítima de um câncer, né? De uma doença muito rara. E é até emocionante a gente falar sobre isso, porque em 2015, quando o Luiz Henrique treinava o Barcelona e conquistou a tríplice coroa com aquele time extraordinário, né? Que tinha Messi, Suárez, Neymar e companhia limitada. O Luiz Henrique conquistou, né, a Champions League, além de outros títulos aí domésticos. E a Xana, a filhinha dele, tava lá fincando a bandeira do Barcelona no título da Liga dos Campeões. Exatamente. É isso. E ela faleceu, né, vítima desse câncer. E a torcida do PSG fez uma homenagem linda pro Luiz Henrique, pra Xana. Um bandeirão, né, dela fincando a bandeira do PSG, uma imagem dela fincando a bandeirinha do Paris num título de Liga dos Campeões. Então foi algo realmente muito, muito emocionante, muito lindo. Eu sou um cara muito suspeito para falar da torcida francesa em si, porque os caras são apaixonados por futebol de uma forma que eles são não maluco. Tem explicação. Impressionante. Muito apaixonados. Cara, um exemplo muito que simplifica muito isso, as Paralimpíadas que teve no Brasil em 2016, a arena tinha espaço para 4.000 pessoas e não lotava. Sim. E uma Paralimpíada, jogo de Paralimpíada, independente de quem jogava, os caras estavam lá. E quando o time da França foi campeão paralímpico, os caras fizeram uma festa que não existe. Então a do PSG, apaixonada, que fazia muito tempo que via craque, via Messi, via Neymar, via Cavani, e se decepcionava com esses caras que não conseguiam dar um título pro PSG de Liga dos Campeões. Bateu perto e da forma que foi, com um treinador
Como você mencionou aí, teve a perda da filha, não desistiu em momento nenhum. Eu acho que, como ele falou, ele tem vontade por ela de ganhar cada vez mais, de ganhar títulos. Sim. E homenagear ela fazendo isso. Eu acho que isso é algo inimaginável para a torcida do PSG, por isso essa festa tão grande. Esse atacante, né, que veio lá o atacante francês, que veio do Rennes. Veio do Rennes. Isso, foi contratado por 50 milhões, né? E se tornou peça fundamental aí no time do Luiz Henrique. Foi condecorado, né, pelo presidente da França. Foi condecorado, então tá com muito moral. Já é ídolo, né? Mesmo. Com 19 anos já é ídolo. Já é ídolo. Com 19 anos já é ídolo. Ele teve estilo de... Agora sim... Pode falar, Alan. Teve estilo de jogo comparado com o do Neymar, né? Quando tava em alto nível, é claro, né? Mas é isso aí. Inclusive ele pediu pro Marquinhos falar pro Neymar quando visse ele, que ele é muito fã dele e tem muita vontade de conhecê-lo. Tá vendo aí? Demais. Então, pra vocês verem. É algo surpreendente e extraordinário. Eu acho que o PSG vem muito forte na temporada que vem. É isso. O Milan tomou uma goleada, né? 5-0. A Inter tava bem irreconhecível nesse jogo, né? Como eu citei, saiu de uma semifinal espetacular contra o Barcelona, conseguiu virar uma partida. E aí, nessa final, nada funcionou pro time do Simone Inzaghi, né? Foi engraçado, porque ele tava desesperado na beira do campo, tentando fazer alguma coisa, tentando arrumar o time, e nada funcionava, o time não conseguia se organizar, até teve ali algumas oportunidades, né? Mas o PSG tava muito bem encaixadinho. É que a questão do gol cedo, ele abala muito o time que leva o gol, né? Porque... Exato. Como o coletivo funcionou, o time da Inter não conseguiu se achar dentro do modelo de jogo do PSG, de muito toque de bola, muita velocidade, os caras chegavam muito rápido no gol. Então, ter tomado o gol ali muito rápido, foi 2 gols ali muito, muito ligeiro. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito legal, e é legal a gente comentar aqui, que a Itatiaia estava transmitindo esse jogo, e isso eu achei muito bacana. Eu achei muito legal ver pela Itatiaia lá o jogo. E era uma das poucas rádios aqui do Brasil transmitindo. Sim. Achei bem bacana isso. Falar, hein? Eu não sei se o Leandro tem alguma coisa pra comentar aí, mas falar em rádio, a gente tá com 16 rádios, mais de 16 rádios, né, Leandro? Isso mesmo. Vamos aproveitar para mandar um abraço, né? Mandar uma saudação para as rádios que estão conosco, né? São mais de 16 rádios, acho que 17, se eu não estou enganado, que estão aí transmitindo o sentido da bola, né? A Nova Mix FM, a Liberdade Web Rádio, a Rádio Visão Virtual, a Rádio Cidade Web, a Continental, a Rádio Sesec, a Rádio Nova Visão, a Alvorada Nordestina, a Rádio Dois Corações, a Rádio Buscando a Deus, também a Web Rádio Mineira, a Rádio Recanto do Sol, a Rádio Doce Alegria, a Rádio Estilo, a Rádio Tô Contigo e Não Abro, a Super Rádio Tri também tá com a gente. Olha aí, rapaz! A Nova Ilha da Magia também está com a gente a partir de hoje. Grandes parceiras aí. E tem de só aumentar, com certeza. Tem de só aumentar. E você, né, empresário, você que tá ouvindo aí o Sentido da Bola, né, quiser que sua marca apareça aqui no programa Sentido da Bola, a gente tá no Spotify todos os dias. Depois do programa a gente já sobe o nosso podcast /programa aí pro Spotify. Você que quer ter a sua marca vista, né, é só entrar em contato com a gente aí, que com certeza irá somar bastante com o nosso projeto, né, Leandro? Isso mesmo, estamos aguardando esse contato, né, dos empresários, das rádios que queiram também fazer parte aí da nossa rede. A gente, né, fica muito grato, com certeza incentiva muito aí o nosso trabalho, né? É uma parceria bacana, uma parceria que tem dado certo, né? A gente já está recebendo feedbacks das rádios que já estão transmitindo a gente, né? Então, agradecer mesmo a todos
os proprietários, os diretores de rádios que estão transmitindo o Sentido da Bola. E quem quiser conhecer mais o nosso projeto pode se conhecer pelo nosso site, né? Que é sentidodabola.com.br. Pode dar uma olhada lá no site, tem sobre os nossos comentaristas aqui, né? Os nossos comunicadores aqui do Sentido da Bola. E tem mais sobre a gente lá, enfim, pode dar uma conhecida na programação, enfim. Vai ter as rádios parceiras, bastante coisa lá no nosso site, sentidodabola.com.br. Isso mesmo. Pode acessar e já escolher lá uma das rádios para nos ouvir, né? A lista de rádios ali é grande. Também você pode encontrar no nosso site os programas, né? Os podcasts que vão por Spotify também estão disponíveis ali no site. Em breve teremos também contatos, né? Para você interagir com a gente. Enfim, o programa promete. A gente está só começando. Vai ser muito interessante ter vocês, ouvintes, aqui participando com a gente, né? Sugerindo pautas pro programa, né? Mandando áudio. Isso aí vai ser algo muito bom participar com vocês diretamente também. Quero só mandar um abraço bem rapidinho pro meu amigo Giba, que tá lá na escuta, lá de Porto Alegre, tá ouvindo, o Gremistaço tá acompanhando aí já pela segunda vez o Sentido da Bola. Muito bem. 9h57, né? A gente já vai passando aqui para as nossas considerações finais dos nossos comunicadores. E já deixando o convite aí para você estar conosco na próxima segunda-feira. Eu comecei com ele, né? O programa, eu vou começar com ele na despedida também. Meu amigo Alan Fernandes, suas considerações finais. Muito feliz pelo resultado do meu Grêmio, muito feliz com o nosso podcast aqui do Sentido da Bola e com as rádios parceiras. E é isso, é só o começo e com certeza estou muito ansioso pela seleção brasileira do Carlo Ancelotti e estou muito ansioso também para ver que fim vai dar o Neymar, que para mim não performa mais. É isso. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito bem. Isadora Hidalgo, suas considerações finais também. Duas coisinhas pra comentar, né, rapidinho. Primeiro que a goleada do PSG sobre a Inter foi a maior goleada da história da Champions. E a final foi em Munique. Em Munique nós tivemos só campeões inéditos. O PSG foi o 5º campeão inédito da Champions League nas 5 finais, né, disputadas em Munique. Tivemos 5 campeões inéditos e, claro, né, expectativa total pelos jogos da seleção brasileira. Agora o Brasileirão, aliás, estará parado, né, por conta dos jogos das eliminatórias para a Copa. Então, expectativa muito grande pela estreia do Ancelotti, pela performance da seleção. E é isso, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Um agradecimento especial, né, às novas rádios parceiras, né, que estão conosco agora. E é isso, voltamos semana que vem com mais futebol. Muito bem, Jardiel Vieira. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido até agora. Beijo no coração de todos e estamos de volta aqui na segunda, se Deus quiser. Muito bem, também quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia e já deixar marcado um novo encontro aí para a próxima segunda-feira às 9h aqui na sua rádio preferida. Esse é o Sentido da Bola. Tchau, tchau. Chegamos ao apito final deste grande jogo de ideias e emoções. Mas no Sentido da Bola, a bola nunca para. Voltaremos no próximo programa com mais análises, debates e, claro, as emoções que só o futebol proporciona. Até lá, e que a paixão pela bola continue em jogo.